E aí, pessoal, vamos chegando. Esperar alguns entrarem. Muito boa tarde, como é que vocês estão? Enquanto o pessoal vai chegando, pega essa live, clica no aviãozinho aí, manda para todo mundo, certo? Bom dia, Rafael. Amém, igualmente. Para vocês também, para ti, família. Vou esperar mais alguns chegarem aí pra gente começar. Diogo, boa tarde, como é que tu está? Estou bem, graças a Deus. Depois de semana passada, que foi um pouquinho tenso, né? Mas estamos bem, graças a Deus. Vamos chegando, pessoal. Sejam bem-vindos. Pega essa live e compartilha já, faz favor. Eu não sei explicar exatamente por quê, mas já faz algumas semanas que meu Instagram tá com bem pouco alcance. Mas bem pouco. O Instagram tá me sacaneando. O tio Zuki tá sacaneando comigo. Pega e manda essa live aí, por favor. Encaminha, clica aí no aviãozinho e manda para todos que tu puderem, certo? Pra gente começar. Então, explicando rapidamente. Semana passada nós faríamos esse evento aqui, essa live. Mas eu não pude fazer semana passada. Eu não quis, na verdade. Porque minha esposa fez um exame e nós constatamos que a gestação dela tinha sido interrompida. E exato, ó, o pastor Emanuel falando, ó, Livraria Escritura estará na sexta e sábado no evento. Ô, mano, comenta pra nós aqui, faz favor, coloca aqui o nome do evento e onde será, pro pessoal ler. O mano vai ter uma conferência de missão, muito legal. E nós estaremos lá, eu vou estar lá colocando livros. Pastor que vende livro, né, tem que se virar como pode. Daí é bom quando tem pastor amigo que convida pro evento. Então bora participar lá. Então, aí nós descobrimos no exame que a gestação da sua havia sido interrompida na segunda-feira. Na terça eu tava muito sem ânimo, sabe? Eu não fiquei sem ânimo, assim, triste pela gestação somente, ou por isso propriamente. Mas mais é pela expectativa, sabe? De uma criança, de um filho. E nós já tínhamos nome, né? Era uma menina, de novo. Deus me tornou pai de meninas, né? Então eu acho que se eu tiver 50 crianças, serão 50 meninas. Não adianta. Esse é o meu destino. E por isso nós não fizemos live semana passada, ok? No entanto, estamos aqui. E olha só, faz já alguns minutos que eu comecei, tem 11 pessoas só, 12. Bem pouco, meu alcance tá ridículo. Então faz favor, clica no aviãozinho aí, manda pro pessoal, compartilha essa live, porque, cara, tá absurdo. Meu alcance no Instagram tá reduzido, acho que é o... Nunca se diz, né, que não tem como piorar, porque nada tá tão ruim que não possa piorar. Mas eu acho que estou quase no limite, assim, do impossível no Instagram. Vocês estão me ouvindo bem? Comenta aí. E eu vou começar, tá? Vamos começar isso aí, vamos embora. O que eu quero fazer? Eu tenho falado já algumas semanas, essa é a terceira semana em que eu tenho falado sobre os distintivos, o que difere o aconselhamento, o pastoreio, o cuidado das pessoas. Diogo, tá ouvindo bem? Certo, muito obrigado. O que difere o pastoreio das vidas, né? O pastoreio, o cuidado das almas. O que torna isso diferente? Por que ele é diferente? E essa é a terceira semana. Nas primeiras duas, eu falei sobre a primeira delas, responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, um dever, e isso está por toda a Bíblia. Isso se encontra nas escrituras todas. E nós temos
desde o Antigo Testamento, tu vai ler Levítico 19, tu vai ver, enfim, vários trechos, Novo Testamento, todas as passagens que tu pegar ali onde diz uns aos outros, tudo isso é a Bíblia chamando você à responsabilidade de cuidado, de pastoreio, ok? Além disso, tem outras questões que nos chamam a responsabilidade também sobre o cuidado dos irmãos, o cuidado das pessoas. Então, eu falei, é um chamado para fazer algo impossível, né? Não é algo que é difícil, não é só isso. É impossível. Além disso, é um chamado para a comunidade toda, ou seja, toda a comunidade da fé, todas as pessoas da família da fé são chamadas a isso. Nós vamos ver em Romanos 15, 1 Coríntios, Colossenses 3, Colossenses 1, 27, 3, 16, enfim, vários trechos, e eu já mencionei, fora todas as outras passagens que diz uns aos outros, ok? Então, em primeiro lugar, o cuidado das vidas, das almas, dos corações, ele se dá pelo... Se tu ouvir uma buzina, passou um carro aqui do lado agora, tá? E buzinou, não sei se vocês estão ouvindo bem, talvez estão ouvindo muito som ambiente. Eu não estou usando meu microfone hoje aqui, eu estou usando os fones da Apple mesmo. Mas eu vou seguir, tá? Além disso, então, nós temos uma responsabilidade. Em segundo lugar, a segunda live que eu fiz sobre isso foi falando que nós temos uma arte por fazer. O cuidado das vidas, ele é uma arte. Isso difere, por exemplo, da psicologia, da psicoterapia, difere de qualquer outra forma de aconselhamentos profissionais, porque esses se identificam, se denominam como ciência, né? E nós não somos, não estamos fazendo ciência. Nós discordamos disso, por quê? Porque de uma vida para outra muda. Quando tu vai tratar de casos parecidos com pessoas diferentes, tu verá que não é a mesma coisa, não é a mesma fórmula, não tem como ser igual, não tem como ser. Boa tarde, Everson. Deus te abençoe também. Então nós fazemos uma arte. Este cuidado de vidas, esse cuidado de pessoas, ele se dá por meio de uma arte, ok? Obrigado. E hoje, a terceira live, nós continuaremos falando, e eu quero falar sobre um terceiro aspecto que difere dos demais aconselhamentos, das demais formas de aconselhamento, das demais abordagens com as pessoas, que são o quê? Que são as oportunidades. E hoje eu quero ver com vocês, então, 7 oportunidades que o conselheiro bíblico, o pastor, o líder de ministério, líder de grupos pequenos, ou se tu não lidera nada, tu congrega, serve para ti, porque tu faz parte do uns aos outros. Então, 7 oportunidades que tu tem de cuidado com os irmãos, que isso não haverá em nenhum outro lugar, ok? Ó, Everson tá perguntando, ó, pastor, como ter mais desejo de ajudar os outros? Então, segundo o maior mandamento, amar os outros como a ti mesmo. Quando tu ama o próximo como a ti mesmo, tu vai entender que isso envolve cuidado. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Amanhã, na segunda live, eu vou falar sobre isso. Então não perde, tá? Não perde, amanhã eu vou falar bastante sobre isso. Principalmente se foi chamado para o pastoreio, né? Então, aí não é somente mais uma questão de querer, é uma questão de dever, tá? Mas eu vou falar sobre isso amanhã, não perde, amanhã eu vou falar bastante sobre isso. Então, nós temos oportunidades que não se encontram nos outros tipos de cuidado, nas outras abordagens, nos outros aconselhamentos, inclusive aconselhamentos profissionais. E eu quero ver 7 oportunidades hoje que nós temos, que servem para nós como vantagem. Primeira delas, vamos direto ao assunto então. Vocês entenderam até aqui? Eu estou tratando de pontos que diferem de outros tipos de cuidado das pessoas, ok? Se tu tiver dúvida, pessoal, pode ir largando aqui, eu vou tentando responder, se não, no final a gente tenta
ver o que foi perguntado e eu vou falando, ok? Vamos lá, primeira oportunidade que nós temos, a oportunidade de ir até as pessoas, a oportunidade de ir até o teu irmão, a tua irmã. Essa oportunidade não há em outras formas de abordagem. Isso é muito característico de Deus, né? A missão de Deus, ela se dá assim. Deus, ele vê o ser humano caído, o pecado destruiu essa relação, ele afastou o ser humano de Deus, e quem dá o primeiro passo? Quem dá o primeiro passo nessa tentativa de reconciliação? Quem me responde aí? Quem é que dá o primeiro passo na reconciliação? É nós ou é Deus? Quem é que dá o primeiro passo nesse restabelecimento de comunhão, nessa restauração de relacionamento, de aliança? Vocês estão em dúvida? Ninguém sabe responder? É isso? Ninguém consegue? A Aldeia respondeu. Temos um corajoso. Deus. Deus é quem dá o primeiro passo, né? Deus dá o primeiro passo. Tanto que, quando o homem peca lá no jardim, Adão e Eva, o que eles fazem? Eles se escondem. Jesus, exatamente. Eles se escondem. É Deus que vai até o homem. Deus chama o homem. Adão, onde estás? Ali é Deus vindo até o homem. Deus indo atrás do ser humano. Deus também é quem manda o seu filho. Deus dá o seu filho para que haja esse restabelecimento de comunhão, para que haja essa retomada de relacionamento. Ou seja, é típico de Deus ir atrás das pessoas. É típico de Deus. Esse é o modo de Deus. Por isso que, no cuidado das pessoas, quando você lidera ministério, quando você lidera algum grupo pequeno, quando você pastoreia, quando você está cuidando de vidas, você dá o primeiro passo. Por quê? Porque Deus faz assim. Então isso é típico do cristianismo. Você não verá isso em outra forma de aconselhamento. Você não verá isso. Você não verá um psicólogo vindo atrás de você. Você não verá um psicoterapeuta te ligando, perguntando como é que tu tá, porque você não compareceu 3 sessões de psicoterapia e agora ele quer que você volte. Ele percebeu que você está diferente, não está agindo bem e ele quer cuidar de você. Você não verá isso. Por quê? Porque nem pode, né? Eles nem podem fazer. Mas envolve a questão de princípio. É uma das bases do cuidado, do pastoreio, ir atrás das pessoas. Por isso que, por exemplo, Mateus 18 manda que nós vamos até o irmão. Se tu percebeu que teu irmão pecou contra ti, a função é tua de ir até ele. Mateus 5 vai dizer se tu pecou contra o teu irmão, a função é tua de ir até ele. Ou seja, na Bíblia não interessa quem errou, não interessa o que fez, não interessa. A função de quem se dá conta é ir até o próximo, é ir até o irmão. Então, nós estamos imitando Deus. Essa é a primeira das oportunidades que nós temos quando estamos pastoreando as pessoas. Nós temos a oportunidade de ir até a pessoa, de ir atrás dela, de ir em busca dela. Deus sempre dá o primeiro passo. Deus sempre dá o primeiro passo. E nós imitamos. Nós imitamos. Nós agimos ativamente. As demais formas de aconselhamento, seja aconselhamento profissional ou não, elas são passivas. Elas dependem que o paciente venha, marque alguns horários para que tenha o atendimento. Nós não. Nós não precisamos esperar que alguém venha. Nós iremos até a pessoa quando estamos pastoreando ela, quando estamos cuidando do coração das pessoas. Certo? O Everson, a C.S. Lewis fala sobre isso, de que é Deus quem se revela ao homem, não o homem a Deus. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem dá o primeiro passo. Então, em contraste com essas outras formas de aconselhamento, elas dão respostas, elas oferecem respostas. No aconselhamento bíblico, no pastoreio, quando você está lidando com os irmãos na igreja, nós temos a oportunidade não só de dar as respostas,
mas de iniciar com as perguntas. Você pode iniciar perguntando ao irmão, à irmã: meu irmão, tá tudo bem? Tu tá diferente. O que tá acontecendo? Eu percebi que já fazem algumas semanas que tu tá meio ausente, tu não está com a mesma alegria que costumava ter, e por aí vai. Tu tem a oportunidade de iniciar perguntando. Tu tem a oportunidade de iniciar com as perguntas ao invés de somente oferecer as respostas. Vocês entenderam? Vocês pegaram isso aqui? Entenderam bem? Comenta aqui se tu tá entendendo. Então a primeira oportunidade é ir até a pessoa. Como eu disse, a diferença é qual? Que psicoterapeutas e qualquer outra forma de abordagem profissional, de aconselhamento, eles precisam esperar, aguardar que a pessoa aflita os procure. Enquanto nós, na igreja, não. Nós podemos já falar com a pessoa que está passando por alguma aflição, alguma luta, alguma dificuldade ali mesmo, iniciando as perguntas, cuidando da pessoa. E essa é a primeira oportunidade que nos dá vantagem sobre os demais. A segunda oportunidade, nós temos oportunidades em situações que são cruciais. Cruciais. Essa é a segunda oportunidade que nós temos. Situações que são cruciais na vida. Pastores, irmãos na fé, líderes na igreja, têm acesso natural, de forma natural, aos eventos mais importantes da vida. Você que está convivendo com os irmãos, você que lidera outros, você que está pastoreando, você tem acesso natural, de forma natural, aos principais eventos, aos eventos cruciais na vida das pessoas. Você não precisa se preocupar, porque isso ocorre naturalmente. Sejam momentos de crise, circunstâncias que são ruins, tristes, seja aquelas alegres, festivas. Paz, Fabiana, seja bem-vinda. Bem-vinda a bordo. Então, nós no cristianismo, na igreja, nós temos a oportunidade de participar da vida das pessoas, principalmente desses eventos que são cruciais, que são os mais importantes. Em outras palavras, nós temos uma porta aberta na vida desses irmãos. E eu tomei aqui alguns exemplos, tá? Não é uma lista exaustiva, é só alguns exemplos para que tu entenda. Por exemplo, em momentos de enfermidade, hospitalização, nós temos liberdade de conversar com as pessoas, de procurar os irmãos, de oferecer ajuda, de orar por eles. Algum irmão enfermo, alguém está doente, a Bíblia não só nos orienta isso, ela nos manda, né, nós orarmos pelos enfermos. Ou seja, são oportunidades que nós temos naturalmente. Além disso, noivado, casamento, situações em que são festivas e que você tem a oportunidade de iniciar uma abordagem, de iniciar um cuidado com alguém, de conversar com a pessoa de forma natural, sem aquela forçação, sabe? Sem forçar a barra. Nós temos isso de forma natural. Além disso, morte, luto. Quer momento melhor para conversar com uma pessoa do que durante o luto, durante um período aí que a pessoa está passando por a perda de alguém? Nós temos essa oportunidade de forma natural. Isso ocorre de forma natural, sem esforço. Por quê? Porque nós temos acesso à vida dessas pessoas. Nós temos acesso a estes irmãos. Nascimento, quando alguma família ali tem um filho, ganhou um integrante novo na família, nasceu um bebezinho. Você pode participar daquele momento. Você pode, não só pode, como deve. Você deve se alegrar com os irmãos, né? A Bíblia diz: alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Primeiro, para você poder chorar com os irmãos, você precisa se alegrar nas alegrias deles. Então, lembre-se disso. Esses momentos cruciais. Outros exemplos: mudança de emprego, mudança de endereço. Quando há pornografia, traição, houve adultério, houve um divórcio. Momentos que ocorrem, que são cruciais na vida, são determinantes na vida de uma pessoa, e você está ali ao lado dela, você pode partilhar naquele momento, dando uma palavra
de sabedoria, uma palavra bíblica, cuidando de fato dessa pessoa. Ok? Vocês estão entendendo? Dificuldades com os filhos, sejam eles pequenos ou grandes, né? Às vezes a gente fala dificuldade com filhos, acha que é só os pequenininhos, quando estão iniciando a caminhar, iniciando a falar. Não, não é só isso. Às vezes são filhos grandes, filhos que estão tendo problemas com pornografia, problemas com drogas, enfim. Momentos em que nós temos a oportunidade de cuidar dos irmãos. E qual a diferença? A diferença é que em outros tipos de aconselhamento, outros tipos de abordagem, de cuidado de pessoas, isso não ocorre ou não de forma natural. Não de forma natural a esses momentos cruciais da vida. Ó, a Fabiana tá dizendo, ó, os maiores são o que são os problemas mesmo, né? Os filhos maiorzinhos já. Então, esses momentos são cruciais na vida, cruciais, e quando tu precisa de ajuda, a primeira pessoa que está ali para te ajudar são os irmãos. É a família da fé. Por quê? Porque em outros tipos de aconselhamento, cuidado de vidas, cuidado de almas, você não terá esse acesso natural à vida da pessoa, ao cotidiano, e principalmente a esses momentos mais importantes. Lembrando que muitas vezes, é justamente nesses momentos que a pessoa ela precisará de cuidado, de pastoreio, que envolverá alguma aflição, envolverá alguma situação de crise. E eu falei aqui, às vezes há momentos festivos, né? Tu quer ver quando o coração aparece, imagina uma oportunidade festiva, um casamento, tá? É um momento alegre, concordam? É um momento alegre, festivo, de comemoração. Mas e os momentos que antecedem ali a festa, a cerimônia, quando os nervos estão à flor da pele, sabe? A noiva tá preocupada se vai dar tudo certo, o noivo tá preocupado com a lua de mel, porque a preocupação do noivo é essa, né? Não é a cerimônia ou a festa, é depois. Sabe? Quando envolve o nervosismo, às vezes a pessoa ela demonstra nesses momentos algo do coração, e é nesse momento que ela precisa de pastoreio. É nesse momento que ela precisará ser cuidada e aconselhada. E isso você não terá em outros tipos de cuidado, em outro tipo de situação crucial da vida. Lembrando que é nesses momentos também que geralmente as pessoas estão abertas ao cuidado, né? A uma palavra de pastoreio, de conselho. Certo? Segunda oportunidade. A terceira é com os fracos e os fortes. A terceira oportunidade que nós temos que nos diferem dos demais tipos de aconselhamento, das demais abordagens de aconselhamento, são que nós temos oportunidade tanto com fracos quanto com fortes. E isso é algo que nos diferencia bastante. Por quê? O cuidado pastoral, o cuidado dos irmãos na fé, o cuidado da família na fé, não é somente para os que estão fracos, perturbados ou em luta. Não é somente para aqueles que estão passando por crise, não é só para aqueles que estão em algum momento de pecado que apareceu, veio à tona, sabe? Não é. Não, e nós temos a tendência de pensar que cuidar da pessoa, aconselhar, pastorear é quando ela está precisando. Sim, sempre nós precisamos. E isso é que nos difere. Por quê? Porque em outras abordagens, a pessoa fraca, aquela que está em crise, é que procura ajuda e vai até um psicoterapeuta, uma psicologia, vai até alguém que vai lhe dar uma ajuda. Por quê? Porque ele está precisando, ou está passando por algum transtorno, ou está em alguma crise. Mas na Bíblia, isso não é somente assim. E tem um texto 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim, ó: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem ou aconselhem, aqui é um sinônimo, os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Ou seja, o cuidado, ele não é somente para os fracos, somente para os que vivem de forma desordenada, para os desanimados. Ele é para todos.
Ele é para todos. Na igreja, o cuidado é para todos, mesmo aqueles que estão fortes, mesmo aqueles que estão bem espiritualmente. Eles também precisam de cuidado. O evangelho é uma mensagem para todos. O evangelho é uma mensagem a todos. É uma mensagem que conforta os aflitos e perturba os confortáveis. Olha isso aqui. O evangelho é uma mensagem que conforta os aflitos e perturba os confortáveis. Isso é o evangelho. Os fortes, aqueles que estão bem, sabe? Aqueles que tu diria, esse tá bem, esse não precisa de cuidado, de pastoreio. Essa pessoa também precisa, ela precisa aprender gratidão, ela precisa aprender a ser humilde, ela precisa aprender a ser generosa, ela precisa ter contentamento. Tudo isso é para todos, mesmo aqueles que estão fortes. Isso aqui é poderoso demais. A Fabiana, né? Uou! Isso aqui, cara, quando tu entende isso aqui, e tu vai entender que o evangelho não é o cuidado pastoral, o aconselhamento, não é só para aqueles fraquinhos, sabe? Aquela pessoa que está fraca, aquela pessoa que foi descoberta em um pecado grave, aquela pessoa que está abandonando a fé, ou aquele que está passando por um transtorno, que seja o que for. Não. O evangelho, a palavra de Deus, é uma palavra de cuidado a todos, mesmo para os fortes, mesmo para os fortes. Como eu disse, os fortes, eles precisam aprender humildade, gratidão, generosidade, contentamento. Os fracos, por sua vez, aqueles que estão vazios ou estão passando por crise, eles precisam aprender a ter esperança, a ter coragem, a ter paciência, a ter perseverança. Tudo isso nós temos na palavra de Deus. E isso serve para fracos e para fortes. E essa oportunidade somente nós temos no povo de Deus, na família da fé. Nenhuma outra abordagem de aconselhamento lhe dará isso aqui. Nenhum outro tipo de cuidado de pessoas dará isso aqui como oportunidade para você. Nenhuma outra, nenhuma. Tem uma frase de um autor que eu amo demais. Ele faleceu aí uns 2, 3 anos. E o Dr. Paulson, ele diz assim: as tesouras da poda do viticultor estão presentes na vida de todos. Eu vou repetir para ti. As tesouras da poda do viticultor estão presentes na vida de todos. Ou seja, não é somente para os fracos, para os carentes, para os que estão em crise. Não é somente para aquele que está passando por um transtorno, não é só para o crente ansioso, não é só para o crente depressivo, não é só para a pessoa que está com dificuldade em algum relacionamento familiar. Não, não, é para todos. Todos precisam de aconselhamento e, além disso, todos precisam de cuidado pastoral todos os dias. Não é só que é para todos, mas é para ser todo dia. Tem um texto bíblico que é brutal para isso aqui. E eu quero ler para ti. Hebreus 3. Hebreus 3, versos 12 ao 14, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O aconselhamento, o cuidado pastoral, o cuidado pelas almas, pelo coração, pelo íntimo da pessoa, ele é para todos, fracos e fortes, e ele é para todos os dias. Essa oportunidade tu não terá em nenhum outro lugar. Essa oportunidade é somente no meio cristão, é somente com a palavra de Deus, é somente para a família da fé. Você não terá esse tipo de cuidado em nenhum outro lugar.
Não importa se você vai ao psicólogo, não importa se você procura um psicoterapeuta, não importa se você vai ir num bom psiquiatra, não importa onde você vai, nenhum outro lugar oferece essa mesma oportunidade para você. Nenhum outro lugar terá isso aqui. Nenhum outro tipo de aconselhamento contemplará todas as pessoas de forma indistinta. Não tem como, não tem. Sempre haverá algum tipo de categorização. Os que precisam de ajuda e os que estão bem. Na psicologia, na psicoterapia, você vai num psicoterapeuta, ele está bem e ele vai cuidar de alguém que não está. Uma pessoa que está aflita e precisa de ajuda. Isso sempre será assim. Na igreja não é. Na igreja é uma via de mão dupla. Uma pessoa que está bem precisa de pastoreio, assim como ela também precisará cuidar de outros. Isso só ocorre com a palavra de Deus. Só ocorre com o cuidado pastoral. Lembre-se disso. Essa é a terceira oportunidade. A quarta, nós temos oportunidades com ricos e com pobres. Olha só isso aqui. O ministério de cuidado pessoal, o ministério pastoral, o ministério do uns aos outros, ele é um ministério que tem uma grande vantagem sobre qualquer outro tipo de cuidado. Fabiano, exatamente isso. Isso é corpo. Isso é corpo. No cuidado pastoral, no cuidado com as pessoas, nós temos uma grande vantagem sobre todas as demais formas de aconselhamento. Sobre todas as demais formas de cuidado do íntimo, do cuidado da alma das pessoas. Nós temos um relacionamento que não se baseia no pagamento de uma consulta. Então, nós congregamos. Na igreja, eu cuido dos irmãos e eles cuidam de mim. Isso não depende de questão financeira. Eu lidarei da mesma forma com o irmão que é milionário, com aquele que está carente e não teve dinheiro para comprar o rancho do mês. Eu lidarei da mesma forma. Por quê? Porque eu estou desempenhando um papel na igreja de membro que deverá ser executado pelos demais e que independe de situação financeira. Nós não temos um relacionamento que se baseia num pagamento de boleto, num pagamento de uma consulta. O cuidado pastoral, ele se dá na família da fé por meio de uma dádiva. Uma dádiva. Isso é Deus concedendo. Por isso que Efésios vai dizer que Deus deu ao povo. E ele vai dizer, né? Apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, né? Antes disso. Por quê? Porque isso é um presente, é uma dádiva de Deus. Deus concedeu isso. Então, o cuidado pastoral na família da fé, quando os irmãos estão cuidando de ti, te aconselhando, e você com eles, isso é uma dádiva. Isso é um presente gracioso de Deus aos desafortunados, aqueles que não têm como pagar. Por quê? Porque se tu quer marcar um psicólogo, tu quer marcar um psicoterapeuta, você quer ir num psicoterapeuta de família, você precisa ir lá e pagar com os teus recursos. Pagar para poder ser atendido. Você não terá esse mesmo tratamento na igreja. Na igreja isso é livre, isso é aberto. Na igreja isso está disponível para ti e para mim. A Soninha comentou, na psicologia o conselheiro precisa estar bem para cuidar do outro. Na vida cristã tu vai ser bênção pro teu irmão, mesmo que teu coração esteja quebrado. Tu não precisa estar são para cuidar. Exatamente isso. Exatamente. Na igreja não há o requisito. É claro que quanto melhor, quanto mais maduro tu estiver, melhor para cuidar dos outros. Por quê? Porque tu terá mais condições. Mas não quer dizer que quando você está mal, você não possa cuidar dos outros. Você deve ainda assim. E às vezes é no momento de luta, de crise que tu está passando, que tu terá como ser mais compassivo, ter mais empatia pelo irmão, pela irmã que está passando por uma situação parecida. Ou seja, não depende de recursos. Na igreja o cuidado ele se dá aos desafortunados da mesma forma, exatamente igual com aquele irmão que é abundante financeiramente.
Não há diferença. Então, com as pessoas com recursos, você está numa posição de não permitir que elas comprem o teu aconselhamento, que elas definam o que tu vai dizer, que elas pressionem o que tu vai concordar ou discordar. Na igreja é diferente. Já com as pessoas sem recursos, você está em posição de acolhimento, você vai acolher essas pessoas, você vai fornecer a ajuda que elas precisam sem cobrar um centavo sobre isso. Isso é de explodir a mente, né? Isso é louco demais. Na igreja, no cuidado pastoral, nós temos uma oportunidade de cuidar tanto do crente que está bem financeiramente, quanto daquele que não tem condições de comprar um café na rodoviária. O Tiago está perguntando, pastor, é saudável ir atrás mesmo que o outro não se disponha a receber? Você vai seguir Mateus 18, você vai até o teu irmão. Não ganhou ele, leva testemunhas contigo. Não resolveu, leva para a igreja. E aí a igreja continua o processo até que haja excomunhão, se for o caso. Você vai seguir o passo a passo que Jesus já deu. Entendeu? Fabiana, coisa linda isso aqui, né? Coisa linda isso aqui. Essa é uma oportunidade que você não terá em outras formas de aconselhamento. Você não terá em outros tipos de cuidado da alma, do coração das pessoas. Quinto lugar. Outra oportunidade que nós temos é a de cuidar de quem já confia em você. Na igreja, no povo da fé, você tem uma oportunidade de cuidar, de pastorear pessoas que já confiam em você. A grande dificuldade, eu trabalho com aconselhamento há anos já, né? E eu posso dizer de forma destemida. A grande dificuldade no aconselhamento, quando você está lidando com um aconselhamento, é uma carência, na verdade, uma dúvida de saber se a pessoa é digna de confiança ou não. A grande dificuldade nos aconselhamentos e na necessidade de franqueza para a pessoa ser franca, abrir o peito, é saber se há confiança naquele ambiente ali. É saber se o que ela está falando para você é digno de confiança e você manterá isso, você saberá guardar isso ou lidar da forma correta com isso. Porque às vezes não é só uma questão de guardar para ti, às vezes envolve tu chamar outras pessoas mesmo. Mas a questão é confiança. E quando tu vai num terapeuta, psicoterapeuta, um psicólogo, apesar de haver um requisito ali, né, de descrição, ainda assim você não sabe se ela é uma pessoa confiável. Não confiável no sentido de que ela vai contar para todo mundo os teus problemas, mas no sentido de que ela vai saber lidar com a tua dor, com o teu problema, com a tua crise. E no meio cristão, nós temos essa oportunidade, pessoas que já confiam em nós. É por isso que nós temos que trabalhar sempre demonstrando que somos dignos de confiança. Não por nós, mas pela palavra de Deus. Por sabermos lidar com os irmãos, por sabermos ajudá-los nas suas dores, nas suas crises. E eu já falei aqui algumas vezes, né? Confiança é uma coisa que tu adquire aos poucos. Assim como tu adquire aos poucos, é algo que tu concede aos poucos. Tu não confia cegamente numa pessoa. Tu não confia de pronto numa pessoa. A confiança, ela se dá aos poucos. Você vai confiando na pessoa. Na igreja, esse processo, muitas vezes, ele já avançou. A pessoa já confia, você já tem a confiança da pessoa. E aí você pode cuidar dela, pastorear. Não haverá necessidade de gastar dias, semanas ou meses para gerar confiança naquele relacionamento. Às vezes isso já existe e você já está passos à frente. Você já tem vantagem sobre outras formas de aconselhamento. Outra coisa, na igreja, as pessoas elas já vêm decididas a abrir o peito para você. Elas já vêm prontas a contar dos seus problemas, a pedir ajuda, a dizer o que está acontecendo. E você tem já
uma grande vantagem, que é receber essas pessoas e ouvir delas algo sincero e dar a elas conselhos sinceros também, que elas estarão mais prontas a seguir. Você já vai direto ao objetivo, direto ao alvo. Não há necessidade de trabalhar a confiança primeiro, para depois disso, daí sim lidar com o problema de fato. Estão entendendo? Vocês estão entendendo isso aqui? Além disso, quando ela já confia em você, quando a pessoa já confia em você, ela já vai ter você como a primeira pessoa que ela procurará ajuda. Então, olha só, você tem um relacionamento de confiança com um irmão, com uma irmã, e aí essa pessoa, quando há algum problema, alguma crise, alguma aflição, a primeira pessoa que ela vai buscar ajuda é em você, porque ela já confia. Ela não vai ir primeiro a um psicólogo, a um psicoterapeuta, ou a seja lá o que for. Por quê? Porque ela confia em você, já há esse passo de confiança. Você será a primeira pessoa a ser procurada, principalmente quando são assuntos mais graves e mais urgentes. Principalmente. Ou seja, outros aconselhamentos dificilmente desfrutam desse privilégio aqui, dessa vantagem. Ao passo que nós vemos isso normalmente, nós vemos isso diariamente, nós vemos isso semanalmente. Nós vemos isso a cada domingo quando vamos à igreja. Nós estamos vendo isso aqui, pessoas que confiam em nós, pessoas que abrem o peito e são sinceras conosco, falam dos seus problemas. Nós não precisamos esperar para que isso aconteça. Isso já está acontecendo no nosso dia a dia, no convívio com o povo de Deus. Entendeu? Em sexto lugar, nós temos, e aqui é o penúltimo, nós temos oportunidade com pessoas que você já conhece. Agora não são pessoas que conhecem você e confiam em você. Agora são pessoas que você conhece. Qual a diferença? Agora é o caminho inverso. É o contrário do anterior. Antes a pessoa confia em você e ela vem até você. Agora, pessoas que você já conhece, pessoas que você já conhece de antemão, é um privilégio do que qualquer outro tipo de aconselhamento. Você já saber da pessoa, já conhecer ela, saber quais são os seus problemas, você já conhece... Você conhece, olha só, a pessoa em si, você conhece o contexto dela, a personalidade dela, as características dela, você conhece as suas lutas, as reações dela diante de confrontos, diante de frustrações. Você sabe como ela adora a Deus, como é a vida de comunhão dela com Deus. Não só no culto, mas também durante a semana. Você conhece o histórico dela, você conhece a família da pessoa, você conhece as principais ou as circunstâncias mais significativas. Você já conhece a pessoa. Esse tipo de conhecimento aumenta as condições de um cuidado mais completo para essa pessoa. E isso você tem no dia a dia, no convívio de igreja. Isso você tem ao cuidar dos irmãos por já conhecê-los, por já conhecer aquele irmão, aquela irmã, aquele casal, aquela criança. Você já conhece. E isso torna o teu aconselhamento, torna o teu cuidado pastoral sobre aquela pessoa mais eficaz, mais efetivo. Entendeu? Ao passo que em outras formas de aconselhamento profissional, psicologia, psicoterapia e por aí vai, a pessoa não te conhece, a pessoa não conhece o aconselhado ou o paciente, o cliente. Ela não conhece, não sabe de onde vem, para onde vai, não sabe nada sobre ela, tem que ir perguntando aos poucos. Isso dificulta na igreja, no convívio, no cuidado pastoral. Você tem já um conhecimento muito mais amplo, muito mais vasto sobre aquela pessoa ali e pode dar a ela um melhor cuidado, um melhor pastoreio. Entendeu? Além disso, tem um detalhe muito importante também, que é o quê? Um psicoterapeuta que recebe um cliente no seu consultório, ele vai ouvir somente a versão do cliente.
somente a versão daquela pessoa. Nós, na igreja, nós temos conhecimento da pessoa e às vezes a gente sabe, ou grande parte das vezes, nós sabemos a versão dela e a dos outros, a versão dela e a da família, a versão dela e dos pais dela. Nós temos já conhecimento de mais de uma versão dos fatos. E isso traz mais clareza quando nós vamos lidar com pessoas. Isso traz muito mais clareza, muito mais contexto, muito mais chance de dar um conselho correto. Entendeu? É muito importante isso, você conhecer a pessoa. Ó, a Fabiana tá dizendo, isso é fatídico para exercer a justiça. Exato, exato. Jesus falou, né? Julgai de acordo com a reta justiça. Ou seja, você tem que ter conhecimento dos fatos para poder dar uma palavra de sabedoria, um bom conselho. Isso nós já temos. Isso nós já temos. Isso o povo de Deus já tem no dia a dia. Em outros formatos de aconselhamento, em nenhum deles há essa oportunidade de conhecer a pessoa de antemão e seguir cuidando dela com base nisso que já se conhece sobre ela. Em nenhum outro lugar tem isso. Somente no povo de Deus. Somente no povo da fé. Ok? E por último, a última oportunidade, em sétimo lugar, nós temos oportunidade com pessoas que já possuem um potencial de transformação. Pessoas que já possuem um potencial para a transformação. É muito bom você aconselhar, você pastorear, você conversar mesmo com não cristãos, falar a eles o evangelho, né? Pegar pessoas aí que nunca ouviram falar de Jesus e pregar o evangelho a eles, é muito bom. Mas quando você está aconselhando a pessoa, quando você está cuidando do coração dela, alguma crise que ela está passando, alguma dificuldade que ela está enfrentando, além de conhecer a pessoa e ela conhecer você e confiar em você, há uma questão básica no relacionamento, que é a de transformação do pecado à santificação. Ou seja, a de abandono do pecado. Abandono do pecado. Isso se chama santificação. Esse distanciamento do pecado. Isso nós já temos no povo de Deus, na família da fé. Quando você está conversando com algum irmão, alguma irmã sobre os seus problemas, você sabe que aquela pessoa ali, ela tem muito mais potencial de transformação do que outra que nunca ouviu nada sobre isso. Você sabe que você está lidando com uma pessoa que diante de você, ela já tem conhecimento, ou pelo menos já tem uma predisposição a entender melhor que o problema dela não é mudar a forma que ela está sentindo. O problema dela não é mudar as circunstâncias que ela está vivendo. O problema dela não é descobrir alguma fórmula mágica de solução, ou pelo menos 3 passos para chegar à solução desse problema. Você estará conversando com pessoas que sabem que o problema real é o pecado e a forma correta de lidar diante disso. Então você vai enfrentar situações, você vai lidar com pessoas que estão enfrentando dificuldades, crises, e ela vai chegar para você dizendo: eu estou tendo dificuldade porque eu briguei com meu marido ou briguei com a minha esposa porque ela fez tal e tal coisa e eu não queria, e eu queria muito que ela parasse de fazer isso. Mas daí acabou que eu me deixei irritar, bati porta, gritei com ela. O aconselhamento, ele vai dizer o quê? Ele não vai lidar com o problema de a esposa ter feito o que o marido não queria. Óbvio que depois pode-se lidar com isso, mas em primeira instância o que é? Nós vamos lidar com a pessoa à nossa frente. O que tu fez? Por que tu agiu desse jeito? Por que tu reagiu dessa forma? Por que tu gritou, bateu porta? O que te fez chegar a essa atitude? Por quê? Porque aquela pessoa que está diante de mim, ela já tem uma mínima noção de que o problema dela não é a esposa que fez o que não queria. Ou pelo menos não o principal. O principal problema é o pecado dela. É o que fez ela agir de forma pecaminosa, agir mal. E é com isso que nós trabalhamos. Em outros momentos nós cuidaremos de outros problemas. Mas o que eu quero dizer aqui?
que aquela pessoa à nossa frente, o irmão ou a irmã na fé, ela já tem uma noção básica de que o principal dela, o principal problema dela, se chama pecado. Se chama pecado. E isso nós já temos de antemão. Isso em outras abordagens de aconselhamento não acontecerá. Isso não haverá em nenhum outro tipo de cuidado de vidas. Em nenhum outro tipo de cuidado de pessoas. Não acontecerá. O aconselhamento ele ocorre com quem já entendeu que a realidade bíblica é buscar ajuda para mudar. É mudar a si mesma. E não mudar o restante, mudar as outras pessoas, mudar as circunstâncias. Entendeu? Isso nós já temos. Nós já temos isso. Em nenhum outro tipo de aconselhamento, essas oportunidades ocorrem assim, de forma natural, de lidar com pessoas que já possuem uma noção daquilo que mais necessita. Em nenhum outro lugar haverá isso. Na igreja tu tem. Então essas oportunidades nos diferem, elas nos distinguem e nos dão uma vantagem sobre outros tipos de cuidado, outras formas de aconselhamento, outras formas de pastoreio, né? Cuidado de vidas. Isso aqui nos distingue de todos os demais. Isso aqui é distintivo, são vantagens que nós temos. Vocês entenderam? Para quem está aqui até agora, eu vou deixar um minuto, se tu tiver dúvidas, tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui e eu vou encerrar. Amanhã nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso e vamos adentrar um pouquinho mais no assunto. E aí eu vou tentar te convencer ou tentar mostrar para ti de como isso aqui é essencial e como isso aqui é um privilégio que nós temos. Como isso aqui é bom demais para nós. Isso aqui é gratificante. Fala, Fabiana. Estou te ouvindo. Melhor, estou lendo. Tem dúvida? Pode botar aí. Quem mais tiver, vai botando também e eu vou respondendo daí. Então, eu coloquei nas postagens que seria aqui, mas eu acabei não avisando lá no YouTube, né? Mas, enfim, amanhã estamos aqui de novo, tá? Ó, não se atrasa daí, tá, Fabiano? Estou avisando agora. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui de novo no Instagram. Então não vem com desculpinha amanhã, certo? Vai ficar salvo sim. Amanhã, aliás, hoje eu termino essa live aqui, já deixo salvo, e aí tu pode assistir desde o início. Depois eu pego essa aqui também e posto lá no meu canal também, vou deixar lá também, ok? Mais alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tem, vou encerrando por aqui. Lembrando, pessoal, amanhã, meio-dia, nossa segunda live sobre esse tema. A nossa segunda live sobre isso aqui, sobre as vantagens que nós temos sobre as demais formas de aconselhamento e que nos dão as vantagens que nos dão grande vantagem, né? Que nos dão uma grande vantagem quando vamos lidar com os irmãos, cuidar de pessoas. Como lidar com um casal desestruturado em julgo desigual? Julgo desigual é pecado, né? Expressão abandonar o pecado. Ou casando, né? 1 Coríntios 7 vai falar isso. Que casem. Ou se a pessoa que não está em Cristo não quer casar, já é abandono. A cristã, a pessoa que se tornou cristã, segue sua vida com Jesus e desfaz o casamento. Simples. Sim, não é tão simples, estou brincando. Mas também não é tão difícil assim. A pessoa veio a Cristo, ela vai notificar o cônjuge. Ó, estou me entregando a Jesus, Ele é Senhor da minha vida e a partir de agora não continuo mais vivendo da forma que estou. Nós vamos casar. Ok? Se a pessoa der ok, case e siga a vida. 1 Coríntios 7. Não quer, divorcia, afasta, pois já é um afastamento a pessoa não querer casar, e aí o cristão segue sua vida com Jesus. Certo? Gente, espero vocês amanhã no mesmo horário, meio-dia, estaremos fazendo nossa segunda live deste assunto aqui, certo? Fiquem com Jesus, tenham uma boa tarde todos vocês, que Deus os abençoe, até amanhã.